Oi, tudo bom? Meu nome é Nicole Kedley e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Gente, eu demoro para aparecer, mas deixa logo eu explicar o porquê. Eu moro com os meus avós, então a casa aqui é pequena, não tem onde eu possa ficar separada para poder gravar podcasts para vocês. Então eu tenho que esperar todo mundo dormir e estar absolutamente silêncio para poder gravar. Mas enfim, hoje eu quero tratar com vocês um assunto que eu levei recentemente no meu canal e eu vou levar aqui no podcast também, né? Eu vou trazer pra cá também, mas mais direcionado para dicas. Vocês sabem que os nossos podcasts têm sempre um pouco de dicas para vocês. Esse é o intuito dos podcasts, trazer dicas, trazer um conceito de vídeo que você não precise parar para assistir, para prestar atenção nos meus gestos, né? Me ver gesticulando, ou olhar assim para uma paisagem, ouvir a minha voz e entender as dicas, até porque o nosso cérebro capta melhor as informações quando é ouvido, é bem melhor. Mas enfim, hoje vamos falar sobre escrita. Como surgiu a Nicole escritora? Esse é um tema de vídeo que você vai achar muito facilmente no meu canal, porque é um vídeo que eu levei recentemente, como eu acabei de te contar. E aí eu contei mais ou menos como foi o processo de escrita do meu primeiro livro, como foi para lançar ele, para concluir a escrita mesmo, o processo de escrita dele. E tô contando para vocês, né, tô documentando lá no canal como tá sendo o processo de escrita do meu segundo livro, Por Trás de Todos os Sorrisos. Você consegue achar os meus livros na Amazon e na Wiclap, tá? Para quem é da minha cidade, aqui de Russas, Ceará, consegue comprar comigo também, mas se você é de fora, tá me conhecendo dessa minha voz de locutora de longe e tem interesse em conhecer os meus livros, você conhece ele na Amazon ou na Wiclap, ok? Gente, eu quero contar pra vocês hoje como tá sendo o meu processo de escrita do meu segundo livro. Todo mundo acha que escrever um livro é sentar em frente a um computador ou em um caderno para você fazer rascunhos e apenas escrever. Imaginar uma história boba qualquer e escrever. Mas, gente, escrever livros vai muito além disso. Você tem que ter uma gramática elevada, você tem que ter ciência do que você está escrevendo. Você tem que olhar se a sua história tem um contexto, se tem assim um segmento legal, se está seguindo uma lógica. Então, você tem que fazer toda uma avaliação de como está o seu processo de escrita realmente. Se aquele conteúdo que você está escrevendo, alguém vai conseguir consumir e vai agregar valor na vida de outra pessoa, porque quando a gente escreve um livro, a gente escreve na intenção de agregar valor na vida de alguém. É a mesma forma como gerar conteúdo. Eu sempre conto isso aqui, conto isso no meu Instagram e no meu canal também. Produzir conteúdo, seja ele qual for, é importante que agregue valor na vida das pessoas, que de certa forma transforme as vidas das pessoas. Escrever livros não é diferente. Então, a primeira dica que eu dou para você que quer escrever livros, seja ele qual for, um livro de receitas, um livro de poemas, uma apostila de estudos, um curso, né, na Hotmart, eu indicaria para você, primeiramente, que você fizesse um rascunho do que você quer. Ah, Nicole, eu vou ter que escrever toda a minha história num caderno? Eu não vou dizer para você que é obrigatório você fazer isso, porque eu mesma não fiz. Todas as minhas histórias, elas são criadas da minha cabeça mesmo, ela vem toda pronta na minha cabeça e aí eu vou apenas passando pro computador. Mas eu faço uma observação muito crítica do que eu tô escrevendo. Então eu tenho um rascunho, no meu caso é um rascunho mental, mas você pode fazer um rascunho no papel se você preferir. E aí você vai avaliando como tá a história, se tá tendo um contexto legal, se tá tendo um sentido, se tá tendo um complemento, se tem começo, meio e fim, se tem a narrativa da história, se você chega numa conclusão, se você prende o leitor. Então, tudo isso é importante. Ah, Nicole, mas o meu é uma receita. Você tem que saber, assim, disponibilizar a receita de formas que vá aprender o seu leitor. Você não pode colocar um modo de preparo primeiro sem colocar o título. Você não pode colocar um modo de fazer, um resultado, sem contar o que é o ingrediente, sem contar como faz. Não pode deixar só os ingredientes e o resultado. Tem que ter um modo de preparo. Então, tem que estar bem descrito. Tem que estar bem visível, que a pessoa possa entender que vai agregar um valor, porque uma receita ela vai aprender a fazer. Então, olha a disponibilidade, né, como você está distribuindo
e ver como tá ficando. Então, avalia primeiro e aí você vai pro próximo passo, que é dar o primeiro passo. Você fez esse rascunho, viu como tá ficando, viu que tem sentido, e aí você começa a escrever de forma correta, com uma gramática, né, impecável. Pode ter alguns erros, porque a gente às vezes passa alguma coisa, então é interessante que você faça uma diagramação com uma pessoa de qualidade, tá? Eu vou indicar a imaginária aqui pra vocês, porque é a que eu tô usando no meu livro, Por Trás de Todos os Sorrisos, que é o meu segundo livro, é a que eu vou usar, a que eu tô usando, então eu indico pra vocês já de olho fechado. Então faça uma diagramação que eles fazem todo um trabalho maravilhoso por trás, de aumentar a quantidade de páginas, a olhar os erros, a colocar a numeração de páginas, a olhar a ortografia. Então é muito importante. Terceiro passo, ache uma editora, caso você queira ser um autor com uma editora. Mas se você quer ser autor independente, né? Normalmente autores independentes não pagam taxas para postar vídeos, eu indico para você a Wiclap. No meu canal tem uma pasta falando só sobre a Wiclap, como funciona. É uma editora, mas é uma editora independente. Você não gasta para publicar livros lá. Então, vale muito a pena vocês conhecerem a Wiclap também. Terceiro ponto que eu poderia dar dica aqui para vocês é que vocês não desistissem no primeiro empecilho que vier. Porque quem tem esse processo todo de escrita, quem escreve livros, quem grava, quem constrói algo, sabe que existem muitos empecilhos para tomar o seu tempo e a sua disponibilidade para realizar o seu sonho. Então não para na primeira pedra. Eu indico que você assista o vídeo onde eu falo sobre o surgimento da Nicole escritora, que você vai entender quantos tropeços assim teve no meio do meu caminho para não conseguir concluir o processo de escrita do meu primeiro livro, mas mesmo assim eu levantei a cabeça, eu mantive o meu sonho e a minha necessidade, né? Porque todos os meus livros, eles estão sendo escritos, esse, o primeiro e o segundo, com a finalidade de pagar uma necessidade, né? Uma conta, algo que eu queira comprar, algo que eu tenho que pagar, enfim. Então não pare no primeiro tropeço. Quarta dica para você, siga firme no processo e em direção aos seus sonhos. Se é aquilo que você sempre quis, vai com medo mesmo. Dá o primeiro passo. Seu livro pode ficar o primeiro. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. O primeiro livro, ele pode ficar bem cru. O meu Sendo Clara, ele é muito cru. Ele não tem uma diagramação. Ele não teve uma boa distribuição de páginas. Os primeiros exemplares vieram com alguns erros de escrita, porque o Word bugou. E ele veio com alguns erros, mas eu não parei por isso. Então, o seu primeiro livro, ele não precisa vir perfeito. Seria muito bom se ele viesse perfeito, totalmente correto, impecável. Mas se vier alguma falha, não pare por isso também. Vá se aperfeiçoando para que você possa ver sua evolução na realização do seu sonho, no seu trabalho. E o quinto passo é sempre passe adiante os seus conhecimentos. Tem uma pessoa que também queria escrever. Você pode contar pra gente assim as dicas que você usou? Qual editora você fez? Como foi o processo de escrita? Não posso contar porque isso é algo meu. Não! Passa o seu conhecimento adiante. O mundo literário, ele é diversificado de um nível que vocês não têm noção. Hoje você pode ser só uma autora independente, que ninguém conhece, desconhecida, obviamente, ninguém conhece, desconhecida, que as pessoas gostam do teu livro, mas isso não vai adiante, isso não cresce tanto. Mas amanhã, por você ter passado adiante os seus conteúdos, né, seus conhecimentos, alguém pode ir falando de você e você virar uma escritora renomada. Você fazer parte de escritores inesquecíveis para a literatura. Então leva o teu conteúdo adiante, leva os teus conhecimentos, passa para as pessoas, porque é como tem aquele ditado: o sol nasceu para todos e a oportunidade também. Se você se nega a passar os seus conhecimentos adiante, vai vir alguém de alma boa, de coração puro, e vai compartilhar esses conhecimentos com alguém, porque todo mundo precisa e tem a chance de conquistar o seu espaço, seja lá qual for a área, tá bom? Esses são os 5, se eu muito não me engano, ou 4 pontos super importantes para quem quer começar na escrita, para quem está começando tanto na escrita como em qualquer realização dos seus sonhos. Um beijo e até o próximo podcast.